Olá, meus amigos e minhas amigas. Prontos? Preparados para ter um encontro particular com a pessoa de Cristo? Neste caso, me acompanhe justamente através da leitura do Evangelho de João no capítulo 1, no versículos 40 e 41, onde está escrito: Era André, irmão de Simão Pedro. Este achou primeiro Simão e disse-lhes: Achamos o Messias, o Cristo. A pergunta que se levanta é: teria porventura André encontrado o homem Jesus? Resposta errada. Nada tem a ver com o homem Jesus. O que André encontrou primeiro foi o Cristo em si mesmo. Repito, o que André encontrou primeiro foi o Cristo em si mesmo. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Até porque no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 27, disse o apóstolo Paulo: o mistério que esteve oculto durante todos os séculos, entre todas as gerações, isto é, Cristo em nós. Foi exatamente isto que André compreendeu. O mistério que esteve oculto durante os séculos que haviam se passado. Durante todas as gerações, este mistério que esteve oculto dos homens foi revelado a André. André compreendeu que Cristo se encontra no homem. Foi este Cristo que André encontrou em si mesmo. Até porque, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, o próprio Cristo afirmou: Antes que Abraão existisse, eu sou. O homem Jesus não existia antes que Abraão tivesse nascido, mas o Espírito de Cristo sim. Pois no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, está escrito: o Espírito de Cristo que estava sobre os profetas. O Espírito de Cristo enviado dos céus. Este Espírito de Cristo que estava neles é o mistério que esteve oculto durante todos os séculos e todas as gerações. Pois este Espírito de Cristo é a vida do homem, conforme consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Então você entenderá este mistério de que você é o próprio Cristo dormindo na carne. Prova disto, que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 e 28, está escrito: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele, em Cristo, sim, nós vivemos, nos movemos e existimos, pois nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Guarde bem essas palavras, meu amigo. Como assim? Encontrar a Cristo. André só teve uma experiência particular com Cristo quando ele compreendeu que ele era o próprio Cristo. Pois Cristo é a vida do homem. Nós vivemos, nos movemos e existimos através da pessoa de Cristo. Espera aí. Nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo? Sim, este é o corpo de Cristo. Se este é o corpo de Cristo, quem exatamente você é? Pois quem vive, se move e existe através do corpo é exatamente Cristo. E quem está vivendo, se movendo e existindo através do corpo é exatamente você. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação do Espírito de Deus, que é Cristo. Por isso que o corpo é de Cristo. Pois é Cristo que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. Repito, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Então você compreenderá exatamente quem é Cristo. E assim como André, você terá uma experiência particular com o seu verdadeiro eu. Nisto podemos entender porque no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 e 8 está escrito: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto, mas que diz: a palavra está junto de ti,
na tua boca e no teu coração. A palavra é o verbo é Deus. Cristo e Deus são um só. Não diga em teu coração: quem subirá aos céus? Isto é, para trazer Cristo do alto. Mas que diz a palavra? Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra é justamente Cristo, meu querido amigo. A palavra sempre esteve junto contigo. Nisto podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra é o próprio Cristo, que está na sua boca. Como assim encontrar a Cristo? Como assim? Você precisa reconhecer quem você é na essência espiritualmente. Somente assim você poderá encontrar a pessoa de Deus. Pois no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, está escrito: e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O homem e Deus são um só. Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus, pois o corpo é de Cristo. Preste atenção, meu amigo, neste mistério. Prova disso que no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 20, está escrito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem está conosco todos os dias é a palavra, que é Cristo, que é Deus, meu amigo. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, está escrito: eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Deus é um em todos e todos nós somos um em Deus. Um único Espírito, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Um único Espírito. O Espírito de Deus, que é o próprio Cristo, se desdobrando através de todos nós. Este Espírito de Cristo é a nossa vida. Não há como separar o homem de Cristo e Cristo do homem. Por isso disse Cristo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Prova disso que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, está escrito: eu sou o primeiro ser humano e o último. Todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós. Então, você quer de fato encontrar a Cristo, assim como os discípulos? Então, primeiro você precisa se reconhecer através da vida, pois a sua verdadeira vida é o próprio Cristo.